Ora, então, peço-vos para já que possam pegar todos no vosso telemóvel. Eu sei que é contra todas as regras, nós preconizamos, principalmente para crianças, mas como me foi pedido agora mesmo antes de sair da cadeira, vamos animar aqui um bocadinho as coisas, e porque realmente os cuidados de saúde primários são, principalmente no Sistema Nacional de Saúde, um grande desafio, e por isso o repto que nos foi lançado pela organização, que desde já agradecemos o convite, de vermos então e mostrarmos a nossa realidade e quais é que são estes desafios. Nós vamos-vos pedir que participem, colaborem connosco, deem a vossa opinião, porque nós precisamos cada vez mais que haja canais de comunicação, como já foi falado ao longo de todos estes dias, e nós às vezes nos cuidados de saúde primários não temos acesso assim tão fácil aos cuidados de saúde secundários e às linhas e às pessoas a quem deveríamos referenciar, e nem sempre conseguimos aquilo que gostaríamos que fossem os nossos cuidados de excelência. Entretanto, quando for para responder às perguntas, o QR Code estará novamente disponível. Ok, então vamos começar com o caso clínico de um utente meu e vamos começar ao contrário, vamos começar pela última consulta dele. Ele veio à minha consulta no dia 1 de setembro e queixava-se que andava um bocado cansado, com falta de ar, assim, uma dispneia que podemos classificar para médios fortes, que tinha as pernas inchadas, e dizia: doutor, eu acordo logo de manhã com as pernas assim, tanto de manhã como ao fim do dia está igual. Realmente o exame objetivo tinha um índice de massa corporal normal, tensões controladas, mas tinha umas crepitações bibasais e uns edemas bimaleolares. Tinha também uma anemia 10.8, ligeira, não é? Normocítica, normocrónica, uma ferritina 33, dentro dos valores adequados, uma B12 normal um bocadinho baixa e a diabetes controlada. Então, quem era este senhor a esta data? É um senhor de 78 anos, com antecedentes de diabetes, hipertensão, teve um infarto em 2009, tem uma doença cardíaca isquémica, portanto sem angina, controlada, nunca mais teve grandes sintomas, tem uma depressão, uma doença arterial periférica, uma doença de Parkinson e a patologia osteoarticular degenerativa própria de um utente com esta idade, não é? Fazia a medicação habitual para as patologias que tem. E vamos voltar atrás no tempo. Este senhor consultou-me pela primeira vez em 2015, na altura em que eu fui para a minha unidade atual. Trazia-me umas análises. É um senhor que era seguido na medicina convencionada. Ele tinha um subsistema de saúde e não vinha muito ao centro de saúde. Começou a vir, então, nesta consulta. Tinha uma anemia muito ligeira e quando eu ia ver o histórico do centro de saúde, ele tinha também esta mesma anemia já em 2013, não muito valorizada. E então voltou em dezembro à consulta de diabetes, trazia as análises que eu lhe tinha pedido. De novo, tínhamos uma depressão. O senhor realmente estava bastante deprimido, com os problemas familiares. Referia que tinha muito menos apetite do que o habitual, uma anedonia marcada, pronto, foi medicado com sertralina e analiticamente tinha uma hemoglobina ligeiramente mais baixa do que da última vez, de 12.1, portanto estávamos com uma anemia normocítica normocrómica. E afinal, este que é um doente paradigmático, se houver colegas de Medicina Geral e Familiar na assistência, acredito que se estejam a identificar, quais são os fatores de risco que esta pequenina bomba relógio tem para a nossa anemia, o tema aqui do nosso congresso? São estes que nós podemos ver aqui patentes: a idade, a própria diabetes, a doença cardíaca isquémica, a depressão, esta PSOF que ainda não está completamente avaliada, e depois, em termos da farmacologia, sabemos também que esta aspirina e esta metformina, este ácido acetil salicílico, também podem interferir, como já foi falado ao longo destes dias. Ok, então o senhor voltou em janeiro de 2016, como se recordam, tinha uma hemoglobina 12.1 e neste momento tinha uma PSOF positiva. Uma PSOF positiva numa das amostras. Ele, inclusivamente, estava muito relutante a fazer estudo endoscópico. A cinética do ferro estava normal, mas tinha um déficit de ácido fólico. O senhor que realmente referia que ingeria muito poucos legumes e com a perda de apetite ainda tinha agravado mais. Portanto, foi medicado com ácido fólico nesta fase, de 5 mg, fez a endoscopia e a colonoscopia, tinha 2 pólipos, não muito grandes, não está aqui o tamanho, e tinha uma endoscopia com uma gastropatia atrófica / congestiva, com alguma inflamação, que poderia diminuir aqui a absorção também das vitaminas. Ele chegou até, como não fizeram biópsias duodenais nesta endoscopia, chegou a fazer o estudo da doença celíaca, que foi negativo. Foi suplementado e em junho tinha uma hemoglobina um bocadinho melhor, já quase dentro dos parâmetros dele. E foi evoluindo na minha consulta, até que em 2019 teve novamente uma queda de hemoglobina de 11. Nesta altura também houve uma série de queixas, foi ir ao reumatologista, não se confirmou a doença reumática, mas fez este estudo completo e tinha uma velocidade de cimentação aumentada e uma PCR aumentada. Ora, e agora, com estas novas evoluções, não sei se tiveram tempo de verificar,
Como é que vamos então olhar para estes valores? É só a anemia de doença crónica? Vamos fazer algo mais? Vamos referenciar? Isto é um bocadinho a revisão dos algoritmos que já foram falados ao longo destes dias. Temos também a questão para manter em pensamento, a questão da anemia normocítica e hiperproliferativa. Mas, voltando ao nosso Sr. Silva... Que de facto teria uma anemia da doença crónica, não é? Porque tínhamos excluído os outros sintomas, tinha uma PCR e uma VS elevada, mas aqui em setembro ele acrescentou-nos alguma coisa, não é? Tem umas queixas muito compatíveis com uma insuficiência cardíaca. E portanto, pedimos um ecocardiograma e uma prova NP, embora ele tivesse clínica e fatores de risco, e demos a furosemida para diminuir a congestão. E agora, dizemos que na anemia da doença crónica temos que controlar a etiologia de base. Sabemos que este senhor estava mais inflamado, tem sintomatologia de insuficiência cardíaca. Então agora vamos verificar aqui que temos uma anemia normocítica normocrómica, temos a insuficiência cardíaca, mas como é que vamos gerir isto? Podem então... com licença, peço-vos desculpa, pequena falha técnica. Mas está ligado. Alguém daí de cima me consegue ajudar? Está ligado à net, mas... Pronto, mas vamos então ao sistema antigo de mão no ar, para já, enquanto não conseguimos. Quem aqui então manteria as atitudes por agora e só controlava a insuficiência cardíaca? Mãos no ar. Uma pessoa? Mais alguém? Não. Mais alguém? Não. Suplementação com ferro. Muito bem. E agora, dentro desta suplementação com ferro, qual deles? Oral? Mãos no ar? Endovenoso. Pois, mas nós estamos nos cuidados de saúde primários. Portanto, como é que nós ficamos com esta batata quente na mão? Como? Tem que ser aqui. Então, e os imunohemoterapeutas da sala? Se quiserem, entretanto, votar. E os imunohemoterapeutas da sala aceitavam? Não, era 30. Era 30? Ok. Pronto. Imunoema. Pronto. Nós, nesta conversa, nós fizemos a apresentação a dois, porque quando fomos convidadas, sem os colegas saberem, nós somos colegas de curso e não só de faculdade, somos membros da mesma turma e do mesmo ano. Então nós tivemos aqui uma série de conversas interessantes. E porquê é que nós não podemos criar uma referenciação direta a um hospital dia, por exemplo? Lançamos aqui o repto das questões. Sim, não existirá em todos os hospitais. Não. Pronto, então, e conforme já tínhamos falado anteriormente e conforme a norma da DGS, referente às situações de insuficiência cardíaca, tínhamos então o critério para a suplementação e com ferro endovenoso. Passamos então agora aqui à senhora Lona Ludovina, 47 anos, de São João da Pesqueira. Tenho uma avó que faleceu com um AVC e tenho estes antecedentes conhecidos, 2 gesta e 2 para, e como medicação habitual apenas este anticoncepcional. Vem então em maio de 2015, consulta de rotina de planeamento familiar e diz que tem andado com umas faleias esquisitas que não consegue ver nem ouvir. Duram cerca de 4 horas e as ditas menometrorragias ou as hemorragias uterinas anormais. Um exame com um índice de massa corporal aumentado e então é feito o ajuste do anticoncepcional de acordo com este quadro. É feito o estudo pedido o estudo analítico e pedido que ela faça um diário de cefaleias medicada em SOS com ibuprofeno e ecografia ginecológica para excluir outras causas. E ela volta então na consulta seguinte com estes resultados. Uma microcitose, uma hipocromia, mas policitose, policitemia. Então, o que é que fariam nesta doente?
Tem umas menometrorragias, entretanto, que até estão controladas, mas foi neste contexto que nós fizemos as análises. Medicariam com ferro, solicitavam a cinética do ferro, referenciavam a hematologia ou então iam rever estudos analíticos prévios. Se quiserem votar. Ok. A maior parte, de facto, solicitava a cinética do ferro, rever estudos analíticos prévios, ok? Ainda alguma percentagem a medicar com ferro. De facto, nós temos a vantagem de ter os registros todos prévios dos utentes e é-nos muito útil sempre rever este histórico e está implícito em toda a nossa apresentação, mas de facto nós solicitamos a cinética do ferro. E também, na mesma consulta, e talvez por isso a nossa resposta anterior esteja selecionada apenas com a cinética do ferro, porquê? Porque já havia estas alterações no registro prévio de fevereiro de 2012, que constava do histórico da paciente. E assim, de acordo com a cinética do ferro, o que nós vamos encontrar é que não existe qualquer déficit de ferro e, portanto, temos uma microcitose, uma hipocromia isoladas. Ora, e então agora? Exatamente, sim. além disso. Exatamente. Era mesmo essa uma das questões que nós íamos colocar, porque abaixo de 75 é muito pouco provável ser uma ferropenia, não é? E neste caso, acho que... Bem, vamos ver as respostas, não é? Daí nós vimos com os carros. Exatamente. Para promover a discussão e acordar antes do almoço. Então, medicariam com ferro, referenciavam, faziam uma eletroforese às hemoglobinas ou largavam um estudo vitamínico. Ok. Isto foi um teste. Exato. Foi só um teste, exato. Ok. A maior parte fazia uma eletroforese às hemoglobinas. Provavelmente, se calhar, depois teríamos que referenciar. Ok. Acho que pode-se avançar. Não se véu antes do tempo. Ok. Pronto, e de facto teríamos que fazer uma eletroforese às hemoglobinas, não é? Temos até um excesso de eritrócitos, apesar da cinética do ferro estar normal, temos uma microcitose, uma hipocromia, é muito sugestivo de uma hemoglobinopatia. E a senhora Ludovina sai do gabinete, chega-se para trás e diz: eu vou ficar porque agora vem o meu filho. E o filho traz também este perfil de análises. E agora? O que é que fazem? Bem, realmente com o filho a entrar ainda menos dúvidas havia, não é? De qual seria o diagnóstico. Pronto. Então, a ambos foi pedir então eletroforese às hemoglobinas. Esta é da senhora, tinha uma hemoglobina A2 ligeiramente aumentada, uma hemoglobina F normal e, portanto, temos uma beta-talassémia heterozigótica. Como podem ver aqui no quadro, não é? Será uma beta-talassémia heterozigótica, quase que geralmente não dá sintomas, embora haja alguns estudos que dizem que até podem ter alguns sintomas semelhantes à anemia ferro-priva. Esta senhora não tinha sintoma nenhum. E agora? Afinal, não é um filho, é uma filha. E tem 20 anos, 25, vai casar. E agora? O que é que fazemos com ela? Quem referencia? É filha. A filha foi à mesma consulta nesta data. Sim, mas vamos assumir que esse estudo já está feito. Faltou-nos isso nos slides. E agora? É uma pré-conceição. Pré-conceição, sim. Sim. Estudar o companheiro está aqui na fila 1, quem dá mais? Algum estudo adicional? Não? Companheiro. Pronto, e de facto vai na linha da norma da DGS, não é? Da prevenção das formas graves de hemoglobinopatia, quando existe anemia, microcitose ou hipocromia sem ferropenia, ou quando temos uma hemoglobina elevada, ou então parâmetros hematológicos normais, mas temos utentes destas áreas ou determinadas zonas do país, como vamos falar a seguir. Devemos fazer o estudo das hemoglobinopatias, se ainda não tivermos. Se houver alguma alteração, pedir o estudo no companheiro e referenciar para aconselhamento genético. Mas e se quem vier à consulta é o pai, é o rapaz? O que é que fazem? Nós lembramos sempre muito mais das senhoras, não é? Que vêm à pré-conceição e esquecemos-nos dos companheiros. Pronto, e nesse aspecto, tanto os estudos como a norma são claros de que seja pai, seja mulher ou seja homem, o estudo do companheiro é mandatório.
E cada vez mais o outro paradigma dos cuidados de saúde primários no dia-a-dia que temos neste momento no nosso país são o fluxo de migrantes. Importa ressalvar e manter sempre presentes quais são os países com maior prevalência destas alterações e dentro de Portugal quais são os distritos que têm esse estudo mais já. Por coincidência, na semana passada tive uma menina minha angolana de 4 anos que faz o controle é partilhado entre Angola e Portugal. Quando a mãe tem bebés ou tem doença grave, vem para Portugal e depois volta para Angola. E a mãe vinha à consulta porque a menina tem realmente uma dieta muito pobre, porque recusa alimentar. E eu pedi-lhe umas análises com o ferro, a achar que a menina tinha uma ferropenia. E ela tem um ferro aumentado, uma microcitose e uma hipocromia. Provavelmente também terá uma talassémia. E pronto, e quando nós temos realmente uma anemia microcítica, não podemos pensar só em ferropenia. Claro, quando temos uma ferropenia, temos que estudar as causas e referenciar os utentes de acordo com o que nós encontrarmos. Se tivermos uma doença celíaca ou umas hemorragias ginecológicas de causa estrutural, mas não nos podemos esquecer das talassémias e das hemoglobinopatias. A Direção-Geral de Saúde na norma também recomenda, claro, estudar o tubo digestivo, mesmo em doentes com doença celíaca, se houver história familiar, não é causa única. E pronto, passamos ao último caso. Também é uma doente minha, uma senhora de 65 anos, que eu conheci pela primeira vez também nesta consulta. Não tinha uma história familiar de relevo, tinha uns antecedentes de uma esterectomia por miomas, uma cirurgia a cataratas e não fazia medicação. E esta senhora que vinha à consulta, porque diz que já há vários anos que se cansa um bocado a caminhar. É uma senhora um bocadinho estoica, que não gosta muito de ir ao médico e que dizia que agora que se cansava mais. Desde há 2 meses que se cansa mais, que tem uma dor no peito quando caminha mais depressa, e ela dizia mesmo, se eu inclinar o peito até parece que melhora um bocadinho. E pronto, o exame objetivo não tinha nada de maior, exceto umas mucosas pálidas. Portanto, numa dor torácica, uma dispneia, pedi-lhe umas análises e o estudo de dor torácica. E ela volta-me logo uns dias depois com estas análises. Tinha uma hemoglobina de 7,8, uma ferritina de 2 e uma B12 de 183. E tinha também uma ureia ligeiramente aumentada, que já nos podia apontar um bocadinho para a causa. E voltamos novamente ao desafio nos cuidados de saúde primários, porque nos cuidados de saúde primários há que questionar o doente, negociar com o doente, porque nem sempre é fácil, não é só receitar. E então, Ana, medicaste com ferro, mandaste à urgência? A senhora tinha sintomas cardíacos, estava muito sintomática, tinha uma hemoglobina abaixo de 8, embora não chegasse aos 7, e eu queria referenciá-la à urgência, eventualmente para ponderar a hipótese de transfusão. Pois é, doutora Ana, mas eu não aceito transfusões. É testemunha de Jeová. É verdade. E mais uma vez então, negociar, conversar, como falavam os cuidados os colegas anteriores nos cuidados paliativos, nós fazemos isto todos os dias, porque eles acham que o médico da caixa ou o médico de família têm sempre que contrapor, vão estudar no Dr. Google. Pronto, é o paradigma do dia-a-dia, a negociação com o nosso doente. E então aqui optou-se pela suplementação. E pelo estudo endoscópico. E realmente a senhora tinha uma neoplasia gástrica bastante ulcerada, um bocadinho feia, foi referenciada na altura para o IPO, já com a indicação de recusa à transfusão, também aqui por causa do Patient Blood Management, não é? Para os colegas já estarem mais alerta. Fez uma gastrectomia total, correu tudo muito bem, fez quimioterapia, ainda ponderou parar a quimioterapia a meio, também foi preciso gerir um bocadinho, mas correu bem e nesse aspecto está muito bem. E, entretanto, o tempo passa. O tempo passa e ela voltou à consulta em 2020 e desta vez vinha com outras queixas. Andava na mesma um bocadinho cansada, mas com falta de memória. Dizia, doutora, se calhar estou a ficar com Alzheimer. Eu cuido, é verdade, era uma senhora idosa a cuidar de outros idosos e dizia, o meu velhinho tem Alzheimer, eu se calhar também estou com Alzheimer. Porque eu realmente não ando muito bem. Tinha as mucosas um bocadinho descoradas, um mini mental nada de especial, e eu então ia-lhe pedir um estudo analítico, um TAC de crânio a ponderar por causa destas queixas de memória. A senhora estava muito preocupada com isso e resolvi fazer-lhe a renovação da medicação habitual. Oh, senhor doutora, mas sabe aquela injeção que eu tinha que tomar? Não tem havido na farmácia, já não toma há uns tempos. E pronto, e a senhora realmente fez as análises ainda sem suplementação da B12 e tinha uma anemia macrocítica com uma B12 diminuída e foi novamente prescrita a cianocobalamida e, entretanto, isto reverteu tudo e a senhora anda ótima da memória. Pronto. O algoritmo também, relativamente às anemias macrocíticas, que já todos falamos, quando referenciar, depende do resultado e para onde é que nós vamos referenciar?
Então, a anemia dos cuidados de saúde primários é de facto um desafio, mas também temos muitas coisas do nosso lado. Nós conhecemos o doente, temos o histórico e conhecemos a família. Ainda esta semana aconteceu uma situação engraçada. Eu tenho uma senhora com déficit de ácido fólico, 90 anos, que quase não come legumes, alimenta-se muito mal, e hoje assumi que aquilo era por déficit alimentar, não é, de ingestão, e até porque a senhora negava o consumo de álcool, e liguei à filha por outro motivo, e a filha disse-me: doutora, olha, eu tenho que lhe confessar, a minha mãe bebe 1 litro de vinho por dia. Enganou-nos este tempo todo com o meu pai faleceu e nós começamos a perceber-nos disso. Portanto, a família também nos dá algumas dicas. Pronto, depois... Conserva, que a senhora tem muito bom aspecto. Portanto, uma investigação inicial tem que ter sempre em conta a história clínica, os antecedentes do doente, os sintomas. Depois, se temos sinais de alarme e mediante a história clínica, os sinais de alarme, fazermos exames dirigidos, não é? Como é óbvio. A nível de referenciação à hematologia, nós proporíamos referenciar assim de uma forma muito prioritária quando há indicação para suporte transfusional, quando existe, por exemplo, uma anemia na presença de blastos que nos leva a pensar numa leucemia aguda, uma referenciação prioritária se tivermos uma anemia com esplenomegalia, com outras citopenias, e uma referenciação normal, por exemplo, quando precisamos de um ferro endovenoso. Se temos um doente que não responde ao ferro oral ou tem intolerância, e aí convém experimentarmos várias formas, não é? Sólidos e líquidos, ou os lisossomais agora também. Se temos uma grávida no segundo trimestre também que não tolera ferro, ou que tem uma ferritina muito baixa que não sobe, e nos outros casos todos, como sabem, de ferro necessário, de ferro endovenoso. E referenciações adicionais, de acordo com os achados que nós obtivermos, não é? E sempre que for necessário. E era tudo, muito obrigada. Aguardamos.